Hoje temos 3 leituras poderosas, de um ponto de vista a nos ensinar verdadeiramente a catequese, a comunhão com Jesus, mas cujo significado vai mexer muito com você hoje. A primeira leitura, Paulo escreve aos Gálatas, e ele faz uma comparação com Agar e Sara. Ambas as mulheres têm um ponto em comum, que é Abraão. Deus dera uma promessa a Abraão. Mas nós precisamos entender o contexto disso, né? Nós estamos falando de Sara e Abraão no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Então Deus estava se revelando ainda à humanidade. E historicamente o povo, chamado povo de Deus, estava sendo formado. Eram os hebreus, que depois serão as tribos de Israel, que depois serão Judá. Ora, haviam muitos povos, mas a mensagem estava destinada a um povo só. O povo de Deus, hebreus, israelitas, judeus. E Deus trabalha com sua mão poderosa de uma maneira que nós humanos não entendemos e muitas vezes nos perdemos porque não confiamos, porque não oramos. Abraão teve uma vida com Deus. Tem gente que está na igreja há 1 ano, 2 anos e já quer achar que está com o paraíso conquistado e nem entende os mistérios espirituais de maneira profunda. Deus deu então, neste momento da sua revelação, para orientar aquele povo, Deus deu uma promessa para Abraão. Falou assim, olha, você vai ser pai. Só que Abraão já tinha mais de 80, né, gente? O homem com mais de 80 já está virando anjo, né? Naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje, né? Não tinha os comprimidinhos, né? E ser pai com mais de 80 só podia acreditar pela fé, não é? Ele acreditou. Aí chamou Sara e disse, você vai ser mãe também. Deus ainda mudou o nome dele de Abrão para Abraão. E mudou o nome de Sarai para Sara, a partir do momento que deu a promessa. Então, Deus prometeu, você tem que trabalhar o seu espiritual para entrar na sintonia de uma vida nova com Deus, enquanto Ele vai realizar o que Ele prometeu. Só que se passaram 2 anos, e mulher é desesperada, né? Não é à toa que o pecado entrou no mundo por causa da mulher, né? É verdade, ué. Vocês vão brigar com Deus, a história não é minha, não. O pecado entrou no mundo por causa da mulher. Que nós, homens, somos santos. Foi por causa da mulher que entrou o pecado na terra. Mas também foi por uma que entrou a salvação, não é? É isso aí. E 2 anos e nada, e mais 4 anos e nada. E mais 8 anos e Deus não realizava. 10 anos a Sara aguentou, depois ela falou, não aguento mais, eu vou morrer. Porque ela já tinha mais de 80, né? Falou, quer saber? Eu vou chamar a minha escrava, Agar, e vou falar para ela, você vai se deitar com o meu marido, para você dar a ele um filho. E na primeira vez que a Agar se deitou com Abraão, porque a Sara foi se intrometer, a mulher foi se intrometer nos planos do Criador. Na primeira vez que a Sara falou com a Agar e a Agar ficou com Abraão, pronto, a Agar ficou grávida. E deu à luz um filho chamado Ismael. Quando Ismael tinha 12 anos,
é que Sara ficou grávida e teve o seu filho. Olha só. E aí a Sara começou a brigar com Agar, né? Que pensa num ser que briga com seu semelhante, a mulher. A mulher, ela arrumou encrenca com a escrava se revoltou com a dona, ficou um sururu daquele que só Deus pode pôr a mão para resolver. E aí, resumindo, Deus chamou e disse, né, para Abraão resolver. Então Abraão olhou para o deserto e disse para Agar, vai para o deserto, porque eu estou te dando o deserto para ti e para o meu filho, Agar. Para Agar e o filho Ismael. Dali nascem os ismaelitas, que a gente vai estudar depois e a gente vai ver que dá origem ao pensamento árabe, aquela fé da expressão até depois vai aparecer muçulmano. Com Isaac, o filho da promessa, nós temos uma outra descendência que chega em Jesus Cristo. Agar representa a terra. Sara representa o céu. Agar representa tudo que é terrenal. Sara, com seu filho, vai representar tudo que é celestial. Paulo está dizendo na primeira leitura que nós estamos na terra recebendo o convite de salvação. Mas nós temos que andar na terra com a força que é celestial. Todos nós queremos milagres e graças. Estamos aqui buscando. Eu estou orando por pessoas que estão sendo livres de drogas, alcoolismo, pessoa desempregada, casais que estão rompidos. E eu estou fazendo oração e as pessoas em contato comigo diariamente, me relatando as ocorrências, as situações, como a coisa está acontecendo. E eu percebo a luta espiritual que é para falar de salvação para essas pessoas. Porque nós estamos gastando muita energia e muito foco em coisas que são só terrenais. A igreja ainda não amadureceu o espiritual. A igreja ainda não olhou com olhos desvelados os mistérios mostrados aqui. O próprio Salmo 121 é um salmo que diz como Deus atua em benefício do que é dele. E o próprio Evangelho também, desta manhã, mostra o poder e a autoridade que Jesus Cristo tem. Nós precisamos entrar em contato com esta realidade sobrenatural. Onde Jesus Cristo está, Ele desce do céu para nós, para nos libertar de tudo que é terrenal. Mas nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração, a nossa vida de contemplação, a nossa vida de comunhão com Deus. Nós estamos intoxicados no século 21, irmãos, porque nós somos seres espirituais. Esta é a grande verdade. A tua mente é espiritual. Tua palavra tem poder e autoridade, é espiritual. Teu coração é espiritual. No entanto, nós não estamos vendo o movimento do Senhor no mundo e nós começamos a nos perder em coisas só terrenais. Nós brigamos por causa de política, nos afastamos por causa de política, nos odiamos por causa de política e política não entra no céu. É só coisa aqui da terra. Mas a gente bate no peito e diz, não, eu sou cristão. Eu queria que vocês olhassem com olhos mais espirituais para a própria história de Jesus, onde ele está, ele só manifesta maravilha e muda a vida humana. Depois olhassem com olhos mais espirituais para São João Apóstolo. E ainda com olhos mais espirituais depois para um santo, São Policarpo de Esmirna. Eu até chorei quando eu entendi a história dele, um bispo da igreja de Esmirna, no século II. Quando você está em Cristo, Ele dá a salvação, não é isso? O que é que Cristo veio dar?
Salvação. Então, é o poder e a autoridade dele no céu que se manifesta em você na terra. E quando essa autoridade se manifesta, você vive na terra. Só que o poder que está em você é lá do céu. Pega a história do apóstolo São João. De todos os apóstolos, era o que mais tinha intimidade com Jesus. E eu estou dizendo intimidade espiritual, comunhão profunda espiritual. Tanto é que ele escreve o Evangelho de João e revela para nós segredos espirituais que os outros evangelistas não revelam. Todos os outros apóstolos foram mortos pelo poder político da época que perseguiu. Todos foram torturados. Judas degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado e crucificado, todos foram mortos. Só que João estava cheio da intimidade com Cristo. E João não perdeu essa realidade de comunhão com Cristo. Em vez de ele ficar com medo e seguir o exemplo de Agar, ele se encheu do Cristo. A salvação estava nele de tal forma que foram várias as tentativas que ele sofreu de ser morto e nunca foi morto. Tentaram no martirizar de diversas maneiras, não conseguiam matar João, porque a salvação estava nele de tal forma que ele estava pleno, e ninguém que é da terra toca em quem é salvo. Só que ele teve uma vida de comunhão. O ponto máximo, a última tentativa de matar João, mandaram ferver, isso é história real, um tacho de óleo, e jogaram João no óleo fervente. E o óleo não o queimou. A salvação estava nele de tal forma que as leis físicas da terra perderam a sua força. Você tem contato com o Senhor Jesus a ponto de as leis que determinam a vida dessa Agar, dessa terra escravizada no pecado, não atuem em você? Isso é libertação. São Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, do século II, ele foi mas tão voltado para Jesus, tão voltado, que da mesma maneira ele é comparado a João. Tentaram no matar de várias vezes. Facas não conseguiam cortar o seu corpo. Flechas não conseguiam furar o seu corpo. Tentaram no degolar, a faca não cortava. Eu chorei quando eu vi a história dele. Para matá-lo, tiveram que quebrar o pescoço dele. Ele estava tão cheio de salvação, que ele já era do céu estando na terra. E tem gente que quer estar cheio de salvação com uma novena de 9 dias. Tem gente que está querendo salvação, estando na igreja, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, sem conhecer os mistérios do Cristo. Tem gente que exige milagre de Deus, mas a última vez que se confessou foi para fazer a primeira comunhão, há 49 anos atrás. Tem gente que quer ir para o céu, diz, eu sou do céu. Mas faz 10 anos que pisou na igreja e foi para assistir o batizado do sobrinho, onde jurou como padrinho e depois nem presente deu para a criatura. Nós precisamos falar de mistérios. A nossa luta é contra o diabo. Missa de cura e libertação. Quanta gente doente tem? Tomado por forças de drogas, tomado por forças de alcoolismos, por forças de contaminações. A pessoa talvez não perceba, mas enquanto namorava, jurava amor eterno,
né? Fazia loucuras de amor no namoro, levava rosa, pagava conta, pagava viagem, dava presente, escrevia cartão, mandava SMS. Casou, virou um trem. E acha que é normal. Mas, na verdade, está saindo do mistério do Cristo. Nós somos chamados a estarmos cheios de salvação, a tal ponto que as regras dessa terra não possam mais do que o poder de Jesus na nossa vida. Entende isso? Uma vida de oração, uma vida de confiança, uma vida decidida por Jesus. Tem gente que ainda está seguindo Agar, não conheceu a multiplicação dos pães e as maravilhas de Jesus. Tem gente que está seguindo a Agar, a religião, tem 20, 30 anos de religião e está com a vida toda estragada. Frequenta a religião todo domingo, mas o filho numa rebeldia. Está todo domingo na religião, mas durante a semana fala mal da vida de todo mundo, não tem vida de oração, não vive a comunhão. Que espiritualidade que é essa? Quem toma conta de uma criatura dessa? O próprio inimigo, porque ela não conheceu o mistério do Cristo. Religião não vai salvar você. Olha para quem está do seu lado. Fale isso. Religião não vai salvar você. Não, tem gente que está com medo e não falou. Que ainda está esperando na religião. Fala aí. Ei! Percebeu? É Jesus. A religião não defendeu João de ser atacado, São Policarpo de Esmirna de ser atacado, mas o Cristo estava de tal forma neles que a presença dele envergou as regras da terra. Você quer uma vida nova em Cristo? Você quer uma família restaurada? É com Jesus a pegada. Eu fico imaginando também a vida de Maria Santíssima. Pô, parece poético, né? Ela ficou grávida do Espírito Santo. Mas imagina isso. Você vê o seu corpo mudar pelo Espírito Santo. A barriga cresce pelo Espírito Santo. Você sente que tem um feto se desenvolvendo pelo Espírito Santo. Na hora do nascimento, um milagre. Porque na hora que ele nasceu aqui, o céu teve que se movimentar, se mexer, anjos desceram. Foi uma coisa arada na hora do nascimento de Jesus. Vocês não têm noção. Estava na barriga da Virgem. Nós não sabemos como foi esse parto. Mas ele nasceu. A Bíblia diz que na mesma hora que ele nasceu, o céu movimentou, anjos tiveram que descer, prestar adoração na terra, àquele que estava na terra. Foi uma coisa doida, que a inteligência não entende, porque é superior. O que você precisa entregar nas mãos do Senhor nessa manhã? Qual a libertação? Qual a cura? Estamos falando de quaresma, conversão. Então, saindo da igreja, do templo, qual é o seu compromisso hoje com Jesus? Você vai virar a chave e ter uma vida nova para Ele, falar dEle, se comprometer com Ele, ser cristão na escola, ser cristão no trabalho, sim ou não? Tá bom, vocês vão apanhar. Pensa que vai ficar barato, que o inferno não vai dar umas lapadas em nós? Quanto mais a gente manifestar a luz, mais vai vir a perseguição. É isso. Só que você está cheio da salvação ou não? Então a faca não corta, a lança não fura.
a corda não aperta, porque você está debaixo da autoridade do céu. Mas eu não posso mentir para a igreja. Você tem que ter essa consciência. Quanto mais você manifestar Jesus Cristo, maiores inicialmente serão as perseguições espirituais. Porque onde você vai manifestar Jesus, vai ter uma guerra. Vai ter que sair o sujo, vai ter que sair a doença, vai ter que sair o espírito da ignorância, vai ter que sair o espírito de Agar, para entrar depois o espírito da graça. Então, a gente começa a orar por uma pessoa. A pessoa tem ataque de irritação, de nervosismo, de insônia, dirige no trânsito feito um perturbado. Tem que sair a treva para entrar a luz. O evangelho de hoje diz que Jesus quer multiplicar os talentos na sua vida. Ele quer multiplicar as boas situações na sua vida. O que você está permitindo o Senhor multiplicar? O teu coração é comprometido com Ele? É dele? A tua vida está a serviço dele? Entende a linguagem, igreja? Entenderam o que é estar cheio de salvação? Nós precisamos pregar a palavra num sentido mais profundo, porque nós estamos vendo coisas em pleno em pleno século 21, onde religiões ainda estão fechando o entendimento das pessoas. Estão enganando almas. Nós vamos ter vida nova aqui na terra, pelo poder daquele que já está no céu, mas que governa a nossa vida aqui. Então, estar cheio de salvação é mais ou menos assim: ser arrancado das trevas. Bebia, não bebe mais, porque Cristo preencheu, Ele saciou, a pessoa não tem mais necessidade. Usava droga, Cristo resgatou, preencheu, não tem mais aquela necessidade. Vivia em constantes adultérios, Cristo resgatou, purificou, mudou a mente. A pessoa conhece a força do amor puro. É estar em Cristo para uma vida nova. Ele nos perdoa. Eu falava com o irmãozinho antes da missa, que dizia assim: mas Jesus perdoa tudo? Sim ou não? Tudo. Opa! Perdoador de pecados. Perdoa tudo. Perdoa mentiroso, cachaceiro, perdoa ladrão, perdoa assassino, perdoa tudo. Porém, a consequência do seu pecado é você quem tem que arrumar. Está pensando que é tão de graça assim? Não tem graça, né? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Eu já falei dessa maneira. Imagina aqui, ó, a Bíblia, imagina que é uma tábua. A gente mandou lá na marcenaria, então eles poliram, aparelharam, saiu bonitinha a tábua de lá. Sem marca, sem defeito nenhum. Aí você vem com uma atitude e dá um pecado. Pecado é o prego, está lá na caneta. O que Jesus veio fazer? Tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado da madeira. Mas o que aconteceu na madeira? A marca do pecado é por sua conta. Ele tirou o pecado. Mas a marca é você quem tem que arrumar. Pela sua conversão. Tirar a marca do pecado. Entendeu? Ganhar uma feição de santidade. Ter a marca de Cristo em você.
É sério isso. Pensa que nós não estamos em assédio constante espiritual, irmãos? Estamos sim. É que a gente normaliza, humaniza coisas espirituais, a gente se perde. Que vocês hoje saiam da igreja no final da missa com esse desejo reto no coração. Estar cheio de salvação. E acreditar pela fé no sobrenatural agir do Senhor Deus. Quando você está na sintonia do Cristo, entenda, você vive por Ele. Tem várias leis no país. Constituição Federal, Código Tributário, Código Penal, Código Civil, Código Florestal. Mas na alma só tem um código, Bíblia. Então você vive pela força sobrenatural na matéria. O mundão está aí, nossa, o diesel está, meu Deus do céu, explodindo o preço. Já estão falando que gasolina já está quase 8 conto, né? Nossa, que vai ser agora? Nós vamos passar fome? Não. Você está com Cristo? Sim ou não? Está cheio de salvação? Sim ou não? Nesse período de crise você cresce. Porque é Deus agindo em você. Mas não põe a tua boca na murmuração. Não põe a tua língua na amaldiçoação do país. Porque esse país não presta. Porque, pelo amor de Deus, o país eco de uma coisa. E começa a amaldiçoar o país que sustenta você de pé, que sustenta você. Aí depois você quer de toda maneira prosperar, mas você está agindo espiritualmente. Porque a tua palavra é força espiritual. Você está cheio de salvação? Então a tua casa tem que estar diferente. Aquela onça da sua mulher tem que estar calminha. Em equilíbrio, entendeu? Aquele trem do seu esposo, nossa, tem que estar criatura transformada. Porque é pela graça. É pela graça. A mãe de Santo Agostinho rezou 32 anos para a conversão dele. Você imagina quão pecador ele era. Hã? Agora na tua casa há um desafio, começa a orar. Mas saiba que você vai enfrentar a batalha. Então vai preparada em armas espirituais. Não desiste. Porque você tem o céu. E vai para o céu. Agora o encardido que está brigando com você já perdeu o céu. E para lá não voltará mais. E você vai. Então hoje, na hora da oração da cura e da libertação, na hora que eu declarar o poder de exorcismo, que o seu coração receba essa autoridade de Cristo na terra para tirar de você perturbação, doença. Nós somos, quando não temos essa noção da palavra, nós andamos em escravidões espirituais, né? A gente passa a ter medo de olho gordo, de palavra contrária, de feitiço, de terra de cemitério. Nós passamos a ter medo de encosto, de um monte de trem que perde todo o sentido quando a gente é iluminado por Cristo e está em Cristo. Porque Ele, o Cristo, trabalha em você. Hoje vai começar uma vida nova para todos nós. Uma vida nova de saúde, amém? Uma vida nova de oportunidades pela mão de Cristo, amém? De cura e salvação, amém? Onde você for, você vai brilhar. O caminho que se andar vai estar aberto, limpo. Não se assuste com nada, deixa a mão de Deus fazer a obra. Mas devemos estar cheios de salvação, amém? Esse é o recado dessa manhã, receba. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.